Mas o que é isso? De onde vem esse cosmo tão poderoso? Hã? Mas é impossível! A Marin é, sem dúvida, uma das personagens mais importantes e misteriosas de Saint Seiya. Sendo a mestra de nosso protagonista, a Marin tem uma forte participação nos momentos iniciais da série, o que vai se diluindo à medida que os arcos avançam e suas participações vão ficando cada vez mais escassas, onde a personagem sempre parece saber de algo importante para o grande conjunto do arco. Vemos isso acontecer no arco dos Cavaleiros de Prata, e também durante o arco das 12 Casas. Além, é claro, de vermos ela ao final da obra, nos revelando o paradeiro de Seika e encerrando o mistério que se iniciou na batalha na praia contra Asterion e Moses. O que então torna a Marin tão misteriosa assim? Quem de fato é essa personagem e quais são as intenções do Kurumada com ela? Mais do que isso, será que Marin é quem diz ser? Com a saga do céu batendo na nossa porta, talvez a Marin se torne uma personagem muito mais importante do que imaginamos à primeira vista. E é sobre tudo isso que falaremos hoje. Por isso, já deixe seu like se ainda não deixou, se inscreva se não for inscrito, mande esse vídeo para os amigos e também considere tornar-se membro do nosso canal, onde por apenas R$ 3,99 você pode ter acesso aos benefícios e nos ajudar a crescer e evoluir. Meu muito obrigado às lendas do canal que nos ajudam a fazer com que tudo isso seja possível. Vocês são incríveis. Com avisos e pedidos feitos, vamos ao vídeo. As origens da Marin são incertas, o que é bem comum em Saint Seiya. A maior parte dos personagens que conhecemos ao longo da obra não possuem suas origens reveladas, até por elas não importarem para o que a história quer contar. E o Kurumada é assim, se não importa, ele não mostra. Os Cavaleiros de Ouro, por exemplo, não possuem uma origem certa. Vemos apenas que Saga e Kanon caíram no santuário, mas isso só foi acontecer no episódio 0, e por conta da introdução da Kerr na história. Os outros, por sua vez, não possuem algo mais detalhado nesse nível. E com a Marin, não é tão diferente. Nós temos duas informações que são importantes sobre ela. Primeira por dedução, e outra que a história nos dá. A primeira informação é de que Marin chegou ao santuário ainda muito jovem, mas é alguém de habilidades excepcionais. Se os Cavaleiros de Bronze pegaram suas armaduras com 13, 14 ou 15 anos, a Marin tinha dela pelo menos desde os 9 anos, idade que tinha quando se chegou na Grécia para ser treinado por ela. A título de comparação, nós temos Cavaleiros de Ouro consagrados com esse título com apenas 6 anos de idade, onde todos eles eram prodigiosos. A segunda informação é de como ela chegou até o santuário. Quando Marin é derrotada após a descoberta de sua traição, Asterion diz que ouviu boatos sobre ela. Boatos que diziam que ela havia ido até a Grécia anos atrás para que pudesse se procurar por seu irmão mais novo. A Marin então teria saído do Japão até a Grécia quando criança para que pudesse achar seu irmão, o que na época justamente conectava a personagem com a Seika, irmã de Seiya. O que conecta essa história toda, por sua vez, é desconhecida. Como foi o processo para que, na Grécia, Marin chegasse ao santuário, se seguiu procurando seu irmão depois de se tornar uma amazona ou não, e etc. Mas fato é que Marin se converteu em Marin de Águia, a mestra de Seiya de Pégaso, e após Seiya conseguir conquistar a armadura e dos eventos da Guerra Galáctica e Cavaleiros Negros, é que as coisas ficam mais curiosas. Os grandes segredos de Marin começam a partir daqui, não pelo mistério de ser Seika ou não, que o Kurumada começa a pôr na história a partir daqui, mas pela motivação de suas ações. Inicialmente, quando estamos na luta do Micho contra o Seiya e vemos que ela ajuda a salvar seu pupilo, as coisas estão apenas correndo como o esperado. A Marin jamais conseguiria matar o Seiya pela ligação forte que existia entre os dois, e era uma ligação tão forte que Marin estava disposta a ir contra o santuário e as ordens do grande mestre, ou era o que se pensava até ela derrotar Asterion. Tudo no tom da personagem muda nessa parte, onde ela passa a anunciar as coisas em um tom quase profético. Marin fala então sobre a guerra generalizada entre os cavaleiros, sobre Seiya, Shiryu, Yoga e Shun morrerem naquela batalha, mas que graças a essa guerra, o mal que estava no santuário seria extirpado. Mas como a Marin sabia que havia uma maldade no santuário? É bom lembrar que essa temática que envolve como os cavaleiros viam o grande mestre é um tanto complexa. Temos alguns personagens que falam sobre isso de diferentes formas. Miro é o primeiro a nos falar que o grande mestre é uma pessoa misteriosa e que haviam desconfianças a respeito dele. Aldebaran, em sua conversa com Mu, nos diz que tinha ciência dos boatos das mortes dos servos do grande mestre, mas que não conseguia acreditar naquele boato.
Afinal, o patriarca do santuário era visto como uma figura grandiosa e respeitada, tanto dentro do santuário quanto na vila de Rodório. Na saga Poseidon, no flashback de Yoga, Isaac diz que a desconfiança dos Cavaleiros de Ouro com o Grande Mestre aumentava cada vez mais, e Yoga fala sobre Camus estar mais pensativo e sendo constantemente convocado ao santuário. É aqui, inclusive, que nos é dita a possibilidade de uma guerra civil dentro do santuário, e isso anos antes da geração do Yoga e Seiya terem algum destaque maior. Com base em tudo isso, já podemos dizer que o Saga estava com algumas dificuldades no cargo de Grande Mestre. Por mais que as coisas no santuário parecessem estar em ordem, onde ele tinha apoio interno de outros 3 Cavaleiros de Ouro. Tudo o que havia sobre ele eram desconfianças, mas não sobre a sua identidade. Mesmo que Miro cite sobre as pessoas não verem seu rosto, a verdadeira desconfiança estava nas ações do mestre, justamente pelos boatos de assassinato e possivelmente, e aqui estou apenas no campo especulativo, por conta de algumas outras ações ruins do personagem, talvez ligadas até mesmo à Máscara da Morte, ou pela meditação que fazia com algum tipo de frequência, pois sabemos dos soldados rasos que aqueles que atrapalham podem morrer, ou até mesmo por Cassius, que conhece o Satã Imperial, o que pode sugerir que Saga já o utilizou outras vezes e sem se esconder. Só que mesmo com toda essa desconfiança, os cavaleiros não agiam. Afinal, ele era o líder dos cavaleiros, era o patriarca, era aquele que estava junto de Athena, já que é bom lembrar que Saga dizia que Athena estava presente em seu templo e apenas ele podia vê-la, o que sabemos que é mentira, e acho muito provável que até mesmo o fato de Athena o apoiar fosse algo que impedia a ação dos cavaleiros, em especial dos Cavaleiros de Ouro que estavam desconfiados. Os únicos que vemos desejar agir contra o mestre são os que sabem que Athena não está lá, ou seja, Mu e Doko. É então que volta a Marin e sua mensagem que diz para ser proteger Athena, e também sobre suas ações que desafiam de forma tão firme o santuário. Para que ela agisse, ao meu ver, Marin teria que ter algum tipo de garantia sobre as coisas, e sua fala sobre a proteção de Athena é questionada por Shun se ela não estaria falando de Saori. Se de fato estava, como Marin sabia disso? O mesmo vale para ela saber sobre a maldade que havia no santuário. Uma coisa é a desconfiança sobre o Grande Mestre, boatos, rumores. Outra é você afirmar que ele é maligno, e não apenas isso. A próxima ação da personagem é simplesmente subir Starhill. E o mais estranho é que ela diz com todas as letras que queria descobrir a identidade do Grande Mestre, algo que não era questionado. Após a rebelião de Saga, que era contada como rebelião de Aioros, o cargo de Papa do Santuário, como é no original, não teria passado para ninguém. Então aquele ainda era o Xion. Por que Marin questionaria sua identidade se nem os Cavaleiros de Ouro, que tiveram contato com todos esses personagens, questionava? Para não mencionar ela dizer há quanto tempo o Xion estava morto e tudo, mas aí a gente supõe que Cavaleiro também é legista. Olha aqui, ó. Corpo encontrado na praia. Morte na praia, meu filho, é afogamento. Mas, comandante, tinha uma perfuração no corpo. Você é legista, por acaso? Não, senhor. Percebam então como tudo que ronda esse conhecimento e intuição por parte da Marin é estranho. Ela parece ter certeza quando os outros não têm, e isso gera essa estranheza, ao menos para mim. E esses não são mistérios que a obra se preocupa em responder, pois nem parece que são de fato algum tipo de mistério. A única ação da Marin que não tem alguma dose de dualidade por trás é a de procurar pela Seika, onde ela passa algum tempo sumida graças a isso, pelo que dá a entender. É aqui também que o assunto do irmão da Marin volta a aparecer, e somos lembrados de que Marin também procurava por alguém, assim como Seiya. E esse mistério nos é revelado justamente em Prólogo do Céu. Ao conhecermos Toma e termos alguns flashes de seu passado, nós descobrimos que ele é o irmão perdido de Marin. Ainda não sabemos quando, como e de que forma eles se separaram e como foram para caminhos tão distintos, onde um é servo do céu e a outra uma guerreira de Athena. Mas isso aconteceu. Em Next Dimension, essas informações não se alteraram, onde seguimos com Toma sendo irmão da Marin, onde ele foi punido por estar procurando por sua irmã desaparecida. A história dos dois não se concluiu, onde Toma e Marin ainda não sabem que são irmãos, mas com a Saga do Céu se aproximando, eu imagino que ambos ainda terão um grande destaque na trama por conta disso. O que me deixa curioso para saber mais detalhes de como os dois se separaram. E falando em Saga do Céu, acho interessante conversarmos sobre uma teoria a respeito da Marin. Como acompanhamos até aqui nesse vídeo, a Marin é uma personagem rodeada de mistérios, não apenas sobre sua aparência, mas sobre suas ações. E, sendo sincero, olhando para como temos a personagem até o momento, eu a acho mal justificada por conta dessas ações dela que parecem ter um buraco na tomada de decisão da personagem. Algo que, por exemplo, o anime clássico consegue fazer quando vamos vendo pouco a pouco a Marin sentindo o desconforto
conhecimento e a estranheza que existia no santuário do Mestre Ares, apesar de alguns problemas da personagem ainda persistirem. É por isso que acho essa teoria que falarei aqui bem interessante, afinal, isso daria todas as justificativas para certas ações da Marin. Sem mais enrolações, faço a pergunta: e se Marin for uma serva de Zeus? Parece loucura à primeira vista, mas existe uma ligação direta entre Marin e Zeus, ou seja, a sua constelação. Na mitologia, a constelação de Águia ou Aquila representava Aetus Dios, a águia de Zeus que carregava seus raios. Existe um outro mito, onde aqui Zeus havia se apaixonado por Nêmesis, mas foi rejeitado de todas as formas. Pedindo ajuda para Afrodite, Zeus transformou-se em um cisne e pediu para a deusa do amor se transformar em uma águia para que perseguisse Nêmesis, onde então ele poderia dar refúgio a ela em suas asas de cisne. Após isso, Zeus colocou ambas as aves como constelações de Aquila e Cygnus, comemorar seu sucesso. Na primeira aparição da personagem, ela é representada com algo que parecem efeitos de raios também. Isso volta a acontecer quando se solta da cruz que estava presa. Sendo uma serva de Zeus e sabendo que Zeus tem um grande amor e carinho por sua filha, Marin poderia ter vindo para ajudar Saori de alguma forma, sendo então por isso que sabia que Saga era um impostor, que Saori também era Athena. É uma teoria que faz sentido, já que o Kurumada usa muitas das constelações para construir as bases de seus personagens e relações, como por exemplo, Shun e Seiya sempre juntos por compartilharem uma estrela, pela mitologia de Perseu e também por estarem próximas no céu. Aliás, é título de curiosidade, mas se lembram que disse sobre a constelação de Águia e Cisne? Curiosamente, a primeira aparição de Tomi e ND tem o envolvimento justamente de Yoga. Existem falhas na teoria? Existem. Acho que a maior delas é se Zeus é de fato alguém que ajudaria Athena ou não, se ele será um inimigo ou um aliado. Kurumada já deu entrevistas falando que ele seria, ao mesmo tempo que outros falam dele no ND como um deus que está pronto para punir a Saori a qualquer momento. Mas com essa teoria sendo verdade ou não, eu tenho certeza de que o Kurumada está preparando algo grande para a personagem. A revelação de que ela procurava por seu irmão não foi apenas pelo plot da Seika, mas por ela mesma, algo que já no fim de Hades volta a aparecer, sendo quase um aviso do Kurumada de que veríamos isso mais no futuro, já que ele sempre quis fazer a saga do céu. A aparição do Toma no prólogo e sua reclamação de que o plot dos sinos dos dois não foi devidamente usado só reforça isso. Além, é claro, de termos 40 anos de Saint Seiya e nunca nem vimos a identidade da Marin. Nem mesmo quando foi atacada por Thanatos aquela máscara quebrou. Em comparação à da China, bem, quebra mais fácil que tudo também. Mas e vocês? O que pensam dos mistérios da personagem? Como acham que ela será utilizada no futuro da obra? Coloca aqui nos comentários e bora bater um papo. Mais uma vez, peço pelo seu like, comentário, para que mande esse vídeo pros amigos e para que se inscreva no canal. Estamos perto de alcançar a marca de 5.000 inscritos. Então, vamos lutar para chegar lá. Por esse vídeo foi isso, meu povo. Vejo vocês na próxima live ou vídeo e valeu!